Fala aí, Felipe Mota, Antero Greco, meus amigos do Sport Center, um grande abraço. Eu volto aqui de Campinas, do Brinco de Ouro da Princesa. E o São Paulo começou a temporada 2022 como terminou a de 2021. Perfeito. Perdendo. Havia perdido na última rodada do Brasileirão para o América por 2-0 e perdeu aqui em Campinas para o Bugre por 2-1. Um primeiro tempo que quase ninguém criou nada, mas o Guarani foi mais feliz. Teve uma chance com o Diego Matheus, ele cabeceou, a bola quicou e saiu por fora. E teve o lance do gol do Lucão do Break, que ganha na dividida do Alisson e faz um golaço. Só com voo, sempre com voo, bem beleza incrível. De gol, levantando os quase 5.500 torcedores aqui em Campinas nesta noite de quinta-feira. No segundo tempo, sem mexer na equipe, o São Paulo voltou melhor. Teve uma chance com o Caleri, uma cabeçada, um chute do Gabriel Sara, defendido pelo goleiro do Bugre, mas quando o Gabriel Neves saiu e entrou o Nestor, na primeira participação, o Nestor fez uma falta. E aí o Diego Matheus compensou aquele gol perdido, fez outro golaço de falta, sem chances para o Volpi. São Paulo veio com tudo, com o Patrick, com o Marquinhos, com o Éder, fez 2-1, um golaço também do Caleri, uma cabeçada certeira após cruzamento do Patrick, mas não teve forças para buscar o empate. Teve ainda um lance polêmico, um pênalti marcado a favor do São Paulo, quando estava tudo pronto para a batida do Reinaldo, o Luiz Flávio de Oliveira foi avisado pelo VAR que o Alisson, quando sofreu o pênalti, estava em impedimento e o pênalti foi anulado. O São Paulo estreou 4 dos seus 5 reforços. Rafinha, atuação normal, sem nada de efeito muito grande. O Alisson perdeu a bola do gol do Lucão, mas fez uma partida razoável. O Patrick teve como mérito, jogou pouco mais de 30 minutos, a assistência para o gol do Caleri, e o Nicão, com certeza, foi o mais apagado dos 4. O Jandrei ficou no banco de reservas, não estreou. Agora o Rogério deixou claro que vai mexer bastante no time para o jogo contra o Ituano. O Miranda, por exemplo, que hoje ficou no banco, deve ser titular no final de semana. Só que vão seguir de fora o Arboleda na seleção equatoriana, o Igor Gomes se recuperando de Covid, além do Luan e do Luciano, os dois que estão lesionados. Um com dores musculares, outro com lesão na panturrilha, provavelmente o Luan só para o jogo contra o Red Bull na próxima quinta-feira. Essa foi a história dessa derrota do São Paulo no início do Paulistão 2022, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Volto com você, meu caro Felipe Mota. Tchau, Anterito. Grande abraço. Show de bola, Edu. Obrigado pelas informações. Antero, você disse 22, há 2 dias, reprise de 2021, incrível. Corneta. Eu até falei, gosto desse Antero vigilante. No jogo 1 já tem corneta ou no jogo 1 vamos com calma? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu falei corneta, né? Não quero ser corneta, não. Eu usar o termo vigilante. Foi até o que eu escrevi no meu blog, no nosso site. Acabei de publicar um pouquinho antes de entrarmos no ar. Até o título é Rogério Ceni terá trabalho complicado, né, para tornar esse São Paulo forte, ágil e protagonista. Tem uma coisa. Repórter bom, repórter experiente, como o Edu, resume a partida. Ele tirou quase tudo daqui, que eu ia falar. Inclusive a análise dos que estrearam, concordo com ele totalmente. Nicão apagado, Rafinha ali, ok, nem desceu tanto, né? Essa função fica mais para o Reinaldo. O Patrick entrou, participou, né, do lance do gol, teve uma outra movimentação interessante no meio campo. O Alisson, sim, começou um tantinho preso, depois se soltou. Eu gostei da atuação dele. Então vamos dizer o seguinte, olha, o Guarani ganhou. Isso é importante, não é só o São Paulo perdeu. O Guarani ganhou. O Guarani teve uma proposta, jogou fechado, as oportunidades que apareceram, ele soube aproveitá-las, e 2 gols lindos. Do Lucão é lindo. Se você reparar, a cobrança de falta, mas o Diogo Gordão, o Matheus, ele é um nojo, ele bate assim com uma categoria extraordinária. Então, o Guarani teve méritos, né? Não dá para dizer, o Guarani achou o gol, a vitória veio assim assado. Mas o São Paulo, sim, o São Paulo voltou a ter dificuldade. Seu sistema defensivo falhou, até porque surgiram os gols. Meio campo hoje achei muito apagado. O ataque, a dupla de frente, né, Rigoni e Caleri também sumiram. Foi tudo ruim, gente. Pro Caleri, 2 cabeçadas, numa ele fez o gol. Então, eu serei vigilante, Felipe, desde o começo, sim. Precisamos ser vigilantes. Não corneta, não chegar e falar assim, já acabou, esse São Paulo não vai dar nada, porque seria um absurdo, apenas a primeira apresentação. Mas é um São Paulo que a gente precisa ficar atento. Faz tempo que eu ando com o São Paulo, sabe, assim, meio atravessado. Ele sempre nos ilude, né? Começa ano, não, vieram vários jogadores, agora vai, e depois a coisa emperra. Então vamos começar a ser atentos desde já, para que, quem sabe,
as coisas engrenem logo. Mas hoje não pelo resultado, mas pelo desempenho, mesmo com o desconto do estreia do ano, o São Paulo ficou aquém. Mas não foi tão boa assim a estreia do São Paulo na competição, né? Realmente, acho que deixou a desejar. É normal que deixe a desejar. Todas aquelas, né, ressalvas que a gente precisa fazer quando fala de uma estreia em Campeonato Paulista e tudo mais, mas também a gente sabe que certas equipes são mais pressionadas que outras para que já desde o começo comecem a mostrar rendimento, a mostrar resultado. O São Paulo não conseguiu mostrar e vamos discutir aqui o porquê disso. Acho que, né, tem que ser dado todo o tempo do mundo para que o técnico cheio de reforços monte sua equipe e tudo mais, mas hoje realmente foi uma atuação que acho que deixou o torcedor bem insatisfeito. E permita só fazer o contraponto. A boa estreia do Guarani e 2 golaços, o Lucão e o Diogo, né? Volpe atrai. Golaços. Verdade é essa, não é São possível. brasileira, mas só para dar uma passada pelo jogo do São Paulo. Primeiro tempo horroroso, um segundo tempo não dá para elogiar, mas melhor do que o primeiro, e não esperem que eu faça cobranças duras a qualquer técnico em tão pouco tempo, sem preparação, sem pré-temporada, sem nada. O São Paulo tem estreia na Copa do Brasil, a data não está marcada ou na última semana de fevereiro ou na primeira semana de março, e ele tem que usar esses jogos do Campeonato Estadual para chegar nessas partidas mais importantes, né? Jogo contra o Campinense, que é uma decisão em um jogo só para ver quem passa de fase, com o futebol muito melhor do que apresentou hoje, porque o Campeonato Paulista nunca foi e nunca será uma Copa do Mundo. Ele é só um Campeonato Paulista. Antigamente, ele era o Paulistão. Hoje a gente chama de Paulista só por educação, Prieto. Eu confesso para você, Prieto, que eu não consigo criar expectativa nesse momento. O torcedor cria, e eu entendo, não estou criticando. Perfeito. Eu, por exemplo, do meu lado emocional, de gostar ou não gostar de um time, eu posso ali, com meus amigos, falar X, falar Y, mas aqui eu tenho a obrigação de me apegar aos fatos de uma maneira um pouco mais racional, obviamente sem desprezar a emoção do torcedor. Eu já vi crise porque o time, por exemplo, faz alguns anos, começou ganhando um jogo na Florida Cup, foi trocado o time inteiro no segundo tempo e o time tomou a virada, não lembro exatamente contra quem, não sei se foi o Leverkusen, mas resumindo, até a Florida Cup gera expectativa, e a Florida Cup é um torneio amistoso oficialmente. Esse é um torneio não amistoso, né? Um torneio que tem o seu valor, porque tem sua história, esse tipo de coisa. Quando eu digo que ele não é paulistão, não é porque eu não gosto ou porque eu gosto, isso daí tanto faz na minha avaliação. O que importa é que esse torneio não faz a temporada de um torcedor a temporada feliz. A temporada do torcedor feliz é a Copa do Brasil. Por exemplo, eu gosto mais da Sul-Americana que da Copa do Brasil, mas o torcedor fica mais feliz com a Copa do Brasil. Somos dois também, então, prefiro o título internacional. Para nós, brasileiros, a Copa do Brasil é maior que a Copa Sul-Americana. Se você perguntar pro resto do continente inteiro, a Sul-Americana vai ser mais valorizada que a Copa do Brasil. O Brasileirão é importante, a Libertadores é importante. O Campeonato Paulista não serve para nada, a não ser para enganar, né? Para criar uma falsa impressão, às vezes, ou para até uma diretoria, como foi o caso da diretoria do São Paulo, se promover como uma diretoria eficaz, e agora a gente já entendeu Manda ver, essa diretoria do São Paulo até o momento na sua gestão. Então, no time que se representou há muito pouco tempo, com tantos jogadores novos, eu não consigo criar expectativa. Eu não gosto de algumas coisas que aconteceram. Eu sei o jeito que o Rogério gosta de jogar. Me parece que ele vai tentar jogar da mesma maneira, com os jogadores abertos ali pelos lados e bastante inversão de bola, né? Tentando fazer uma saída de bola com o chão, quando é pressionado faz um lançamento mais longo, como ele fez nas outras equipes, fez no Flamengo, fez no Fortaleza de maneira muito bem executada. Concordo com os colegas sobre a questão do Alisson. Para mim, o Alisson não vai ser titular do São Paulo, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, porque o Patrick, para mim, é o melhor jogador que o São Paulo contratou. Se tiver em forma e não tiver comprometido e etc., vai ser titular do São Paulo. Aí você pega os lados, o São Paulo tem outros jogadores brigando por posição, o Rigoni, se o São Paulo joga com um só atacante, o Nicão, você tem mais o Sara, que deve jogar um pouco mais por dentro. Hoje, inclusive, a primeira finalização do São Paulo, como disse o Léo, foi aos 36 do primeiro tempo, no chute de longe do Sara. No segundo tempo também, o São Paulo não conseguia finalizar, o Sara foi lá, finalizou de fora da área. Mas dificuldades de o time ainda não tem conexão. A única coisa que eu acho que o Rogério pensou e aconteceu um pouquinho foi quando o Nicão ia pela direita, alguém fazia ultrapassagem, ou ele, às vezes o Alisson, às vezes o Rafinha, né? E tentamos fazer essa jogada de linha de fundo, mas foi muito pouco. Individualmente, muitos jogadores mal, também não posso cobrá-los ainda. A atuação do Gabriel Neves, muito ruim, muito ruim. A do Alisson, não faltou esforço, mas também uma atuação ruim, né? Problemas de marcação na esquerda vão acontecer, porque o Reinaldo, temporada para temporada, não evolui ali no setor, então
é uma decisão do Rogério colocar o Reinaldo, e acho que dificilmente mexe. Eu iria com o Wellington para preparar o do início da temporada. Então, tem uma série de questões, só que nada pode ser agora carimbado, Prieto. Sabe? Como disse o Léo, o técnico vai colocando, testando, o Jean falou, vê se gosta aqui, gosta colar e tal. E na hora que tiver o jogo de valor, esse time precisa jogar algum futebol. Então, esse período de teste a gente olha com bastante generosidade, eu olho com bastante generosidade, sem deixar de fazer as críticas. E quando começar o jogo de fato, a gente faz as críticas no tom que o jogo exige. Bah. Só uma coisinha, porque ouvindo o Birner falar, até não sei, é uma hipótese, tá? E eu concordo com ele que o Patrick deve vir a ser o titular, até não sei se esse posicionamento do Nicão e do Alisson já não seja vislumbrando a titularidade do Patrick no lugar do Alisson, porque aí faz até mais sentido que os jogadores se mantenham nessas posições, né? Se você tiver o Patrick jogando no lugar do Alisson ali, né, com o Sara, ambos mais centralizados, o Rigoni e o Nicão aberto, aí tudo bem, né? Porque aí é aquela coisa, aí você vai ter 3 jogadores e que nenhum deles é um cara para jogar essencialmente aberto ou aberto o tempo todo, e ele já está, de repente, começando a pensar, não, no meu time ideal, o Nicão ele vai jogar por aqui, ele vai jogar aberto porque no meio vão jogar o Patrick e o Sara. Eu não sei, é uma hipótese, mas eu só estou dizendo isso porque eu acho que assim, essas hipóteses todas, elas precisam ser consideradas e precisam fazer, né, com que as pessoas sejam generosas com o treinador também nesse começo de trabalho, que ele está pensando o que vai poder ser feito lá para frente. Tá, já que vocês então entraram nessa questão de testes, né, de entender o que vai acontecer aí com o time do Rogério Ceni, eu já coloco algumas outras questões aqui, para começar com Pedro Ivo Almeida, mas passando por todos vocês. Está precisando de mais velocidade o time do São Paulo? Ele tem esse jogador no elenco para ser um pouco mais rápido, né? Principalmente pelos lados do campo? Eis a questão. E outro detalhe, muitas críticas ao goleiro Volpi. Eu disse na abertura do programa, Com razão. 2 golaços que eu não Pelo consigo menos o ver primeiro. nenhum goleiro chegando naquelas bolas. Mas falando de teste, o Jandrei tá aí. É para ser testado em Campeonato Paulista também, Pedro? O que você acha? Urgente. Eu não estou ouvindo o Pedro, acho que ninguém está ouvindo o Pedro, né? Para nós não está chegando, não. A gente não está te ouvindo, Pedro. Não sei se estava multado. Dá mais 1, 2, 3 aí. Vamos ver se eu consigo te ouvir. Daqui a pouco a gente volta com o Pedro. Então, começando com você, Bertoldo. Prieto. Oi, Birner, diga. Só para... Começa pelo Léo, que você chamou o Léo, depois eu entro. Depois o Pedro. Vamos por ordem. Tá bom. Bom, acho que começando pelo final, então... Assim, o Jandrei chegou, eu acho que o Volpi não é um goleiro perfeito, tem seus problemas, mas eu acho ele melhor que o Jandrei, tá? O Volpi melhor que o Jandrei. Melhor goleiro que o Jandrei. Agora, nada impede que o Rogério, que conhece da posição melhor que todos nós somados, possa dar uma oportunidade para ele, possa observar numa situação de jogo. Hoje, especificamente, assim, no primeiro gol, eu não vejo erro de posicionamento. O goleiro não pode ficar enfiado na linha do gol ali. Os 2 gols hoje não dá pra E o segundo gol, a gente estava brincando aqui. Mas é que ele está sendo criticado. Mas aí acho que carrega já a impressão geral que há sobre ele, né? Que atrai gol, cara. Tem sobre ele. Atrai golaço, cara, isso. Hoje eu não entendo. O segundo gol, eu estava brincando nesse programa que ele ganhou 1 milhão do Gol Show ali, né? Ele é impressionante. Eu entreguei a idade aqui agora. Onde o Gol Show era... 1 milhão do Gol Show ali. Era um game do Silvio Santos, né? Do SBT. Mas diga, Birner. Não, porque ele não errou nos gols. Ele erra num lance que ele pode segurar a bola, ele solta no pé, solta em cima do Hernando. E não acontece o gol. Por exemplo, o segundo gol do Guarani é do jogador que não fez um gol de falta na temporada passada. E a cobrança de falta foi perfeita. O primeiro gol não pegou do break... Aliás, vou fazer um parênteses aqui, com todo respeito ao Milton, narrador. Não é uma crítica, por favor, só para explicar que... Não se dança hip hop, se dança break, a música é o rap, tem o grafite, tem o beatbox que pertence à cultura do hip hop. Tá? A gente está num tempo que a gente fala muito sobre inclusão, que inclui conhecimento de culturas diferentes, tal. Eu entendo o choque geracional, tal como eu gosto. Então, posso estar equivocado, assim, pessoas se misturaram, mas é no cão do break, porque o break é uma dança que pertence à cultura do hip hop, que tem o grafite, tem outras coisas. Mas só para falar, é um golaço. É um golaço. Se você quer criticar alguém na jogada, o Léo já fez, criticou o Alisson. Porque ele perde a bola ali e o cara acerta um chute maravilhoso. Não dá para colocar na conta do goleiro. A questão mesmo dizendo, ano passado, muita gente, inclusive gente que não pertence à diretoria, que o título ia tirar o peso, que o título ia aliviar não sei quantos anos de jejum do São Paulo, etc. Isso não serviu para o São Paulo não começar o ano sem crise.
E essa questão do Volpi é uma questão de uma crise constante do São Paulo. Porque enquanto o São Paulo não ganhar um título grande com esses jogadores, sempre vai haver, rapidamente, às vezes fora de hora, como no caso de hoje, uma crítica exagerada quando o time tem um resultado ruim, mesmo que seja num jogo irrelevante. Porque o São Paulo começa o ano em crise. Ou, se alguns quiserem dizer que não tem crise, à beira da crise. A diretoria conseguiu provocar diversas crises ali, a questão do estatuto, que era a maior derrota política que eu vi na história do São Paulo, uma diretoria recém-eleita, que teve 75% dos votos a favor há um ano para eleger o presidente, dessa vez não conseguiu colocar ali mais de 800 pessoas para aprovar um estatuto que ia enfiar o São Paulo num retrocesso institucional enorme, depois da falta de democracia. O estatuto era voto fechado para presidente, proibia reclamações da social porque quebra a harmonia do clube, aumenta o tempo dos conselheiros, mas é democracia, né? É democracia. Mas tudo bem. Não vou entrar no mérito da política do São Paulo, né? Mas, resumindo, o São Paulo é um clube em ebulição negativa constante. E por isso estão olhando para o Volpi numa derrota dessas. Não é por conta da atuação do Volpi. O Volpi pode até não ser goleiro ideal do São Paulo. E lembrando um detalhe sobre o Rogério. Eu também, obviamente, confio na avaliação do Rogério sobre qual é o melhor goleiro do São Paulo. Mas lembro que na primeira passagem ele tinha a opção de contratar Gatito Fernandes ou Sidão. E ele ficou com o Sidão. Sabe por que as críticas são pesadas? Minha opinião de torcedor? É porque a gente já tá quase 10 anos vendo esse mesmo time, quase 10 anos, né? Ou com menos vendo esse tipo de futebol. Um time que não tem velocidade, um time que não tem drible, um time que se vive de chuveirinho, um time que só toma golaço de qualquer adversário, um time que é eliminado precocemente em diversas competições, que quebra tabus negativos. É isso. Por isso que o torcedor não tem paciência. Aí você vem na expectativa, na ansiedade, primeiro jogo de 2022 para ver a mesma coisa que foi em 2021. Ah, mas as críticas são pesadas por todo esse combo. Porque quem torce pro São Paulo conheceu um São Paulo gigante, São Paulo que brigava por títulos, São Paulo que corria em campo, sabe? Um São Paulo que era uma equipe sempre coletivamente muito forte, e que não é o que acontece. Ontem mudaram as peças, mas o futebol foi pequenininho. Ah, mas é início de temporada. Aí começa. É início de temporada, é isso, aquilo. Que nem foi no Brasileiro ano passado. Não, porque a gente tá disputando isso, porque a gente tá disputando aquilo. Aí chegou lá nas últimas rodadas e foi um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda. A gente se livrou na penúltima rodada do Brasileiro. E outra, espera mais 3 ou 4 resultados negativos pra você ver se o Casares não abre aí os bolsos e contrata o velocista. O Soteldo tá querendo voltar pro Brasil. O Flamengo fechou com o Marinho, muito mais barato. Valor de compra, mas o salário é fora da casinha. Tudo bem, até aí eu concordo. Mas, pra quem tava pagando há mês atrás 1,5 milhão pro Daniel Alves e acabou de economizar mais ou menos 1 milhão com a saída do Papa e Vitor Bueno, tem que dar uma atacada do jogador fora da média, acima da média. Não ficando pegando tudo o jogador nota 6. Não vai pra frente. Então é isso, acho que essa é a cobrança, essa é a preocupação do torcedor do São Paulo. E cara, como eu sempre digo, perdi 90 minutos da minha vida ontem, impressionante. E com relação ao Volpi eu já cansei. Ah, mas não foi falha dele, isso aqui, o cara, mas ele atrai gol bonito. O cara chuta de qualquer lugar, é gol. Você não tem expectativa, que nem um Everton do Palmeiras, até um Cássio em uma fase do Corinthians que ele vai pegar. Você sabe, chutou é gol. E foi o que deu. Então é isso, pessoal. 2022 de São Paulo começando do mesmo jeito que terminou 2021. Se você pegar o último vídeo de São Paulo América Mineira, é mais ou menos o que eu falei. E aí cobrando mudanças. Bom, mudaram-se os nomes, mas dentro de campo foi onde Deus nos acuda. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades de São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, deixa aquele likezão, tá ok? Uma ótima sexta-feira a todos e valeu!